Ele é um dos maiores predadores que já existiram no planeta. Sua mordida é considerada até hoje a mais potente de todos os tempos. Devorava absolutamente tudo que cruzasse o seu caminho. Fala pessoal, eu sou Ivan Hipólito e no vídeo de hoje vamos falar sobre o rei dos mares pré-históricos, o incrível Megalodon. O Megalodon foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 23 e 2,6 milhões de anos atrás, mais precisamente no período Mioceno. Medindo cerca de 10 a 18 metros de comprimento e pesando incríveis 50 toneladas, esse cara aterrorizava o Oceano Pacífico. Afinal, quem seria louco de encarar esse monstro marinho, não é mesmo? É por isso que ele é a nossa estrela de hoje. Listei para vocês 7 curiosidades do Megalodon. Acompanhe comigo e descubra mais sobre essa criatura fantástica. A mandíbula do Megalodon era muito grande, medindo aproximadamente 2,7 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro. O Megalodon tinha uma enorme facilidade em abocanhar as suas presas. Para se ter uma ideia de comparação, a mandíbula do Megalodon, quando aberta, era do tamanho da porta da sua casa. Como se já não bastasse esse tamanho, a mandíbula do Megalodon vinha acompanhada de nada mais nada menos que em torno de 270 dentes, totalmente pontiagudos, prontos para simplesmente destruírem tudo o que ali encontrava. E para piorar, são 270 dentes com assombrosos 18 centímetros de comprimento. É difícil até para imaginar algo assim. O nome Megalodon é justamente por isso, já que significa grandes dentes. Olhem essa foto, é a comparação de um dente de Megalodon com o dente do grande tubarão branco dos dias atuais. É muita diferença. A mordida do Megalodon é dada como a mais potente que já existiu no planeta. A força da mordida desse cara chegava a incríveis 18 toneladas. Para termos uma noção melhor do que estou falando, vamos comparar com as mordidas de outros animais. Começamos com o famoso Tiranossauro Rex. Um dos maiores predadores terrestres que já habitaram nosso planeta, a mordida do Tiranossauro Rex tinha incríveis 6 toneladas de potência, algo já considerado um absurdo para um predador. Nos dias atuais temos o Alligator do Mississippi, com uma mordida de quase 1 tonelada, mais precisamente 965 de potência. O Alligator do Mississippi está no topo do planeta como a mordida mais forte do mundo. Leões, hienas, ursos e tigres dispõem de mordidas que giram em torno de 300 a 500 kg de potência. Ou seja, pessoal, a mordida do Megalodon equivale a 3 mordidas do Tiranossauro Rex, 18 mordidas do Alligator do Mississippi e 36 vezes as mordidas de leões, hienas, ursos e tigres. Um dos métodos para se determinar o tamanho do Megalodon é relacionar suas dimensões com a profundidade do esmalte restante nos fósseis. Outro método envolve estimar o tamanho da raiz dos dentes do Megalodon e o raio da sua mandíbula, método utilizado algumas vezes para determinar o tamanho de tubarões atuais. Esse método conclui que cada centímetro de raiz de dente equivale a cerca de 129 centímetros de comprimento corporal. Usando essa engenharia regressiva, estimou-se que esses animais poderiam medir entre 10 a 18 metros do focinho até a final da barbatana. Há um dente recolhido no Panamá, no entanto, medido através desse critério, que pode ter pertencido a um animal que atingiu 20 metros de comprimento, o que tornaria o maior tubarão branco já encontrado um anão próximo desse Megalodon. Para se ter uma ideia, esse Megalodon seria do tamanho de um ônibus. Os cientistas especulam que o Megalodon provavelmente comia qualquer carne que conseguisse encontrar. Seus dentes grandes e serrilhados o teriam permitido comer peixes grandes, outros tubarões e as baleias. Estudos realizados chegaram a uma conclusão em que as baleias assassinas, mais conhecidas como orcas, eram provavelmente a maior parte da dieta do Megalodon. O Megalodon também pode ter comido os primeiros ancestrais dos leões marinhos, chamado de alodesmos. Uma das estratégias preferidas do Megalodon
era realizar um ataque ascendente, no qual ele se aproximava velozmente vindo de alta profundidade, nadando quase em posição vertical. Um ataque bem-sucedido dessa natureza era tão potente que poderia quebrar uma espinha de uma pequena baleia e matá-la com uma única investida. Mas é claro que nem tudo eram flores para o Megalodon. Vocês já devem ter ouvido falar que todo valentão uma hora encontra, e com o Megalodon não foi diferente. Durante seu reinado nos mares pré-históricos, o Megalodon travou batalhas com outros monstros marinhos, seja por comida, por território e pelo simples fato de que são dois monstros marinhos se encontrando. Sua lista de inimigos continha o Cronosaurus, ou Lagarto de Cronos. Esse lagarto media cerca de 10 metros de comprimento e pesava 8 toneladas. Ele deu bastante trabalho para o Megalodon. O Tilossauro era um réptil marinho que possuía cerca de 15 metros de comprimento e era um carnívoro voraz, fazendo com que ele batesse de frente com o Megalodon. O Mosasauro, talvez o mais conhecido por vocês, justamente pelo filme Jurassic World, tinha um corpo fusiforme, dotado de 2 pares de nadadeiras laterais, perfeitamente adaptado para a vida em mares poucos profundos. Eles eram carnívoros, sendo que o maior exemplar conhecido media cerca de 17 metros de comprimento, chegando a pesar até 6 toneladas. E sem dúvida, um dos maiores inimigos do Megalodon foi o Leviathan melvillei, uma enorme baleia predadora que media entre 15 e 18 metros de comprimento, pesando 50 toneladas exatamente igual ao Megalodon. Seus dentes tinham incríveis 36 centímetros, o dobro dos dentes do Megalodon. Acredita-se que pelo tamanho dos dentes e pelas mandíbulas extremamente poderosas, que a Leviathan possuía uma força de mordida esmagadora, perdendo apenas para a mordida do Megalodon. E por isso não há dúvida que os dois travaram batalhas épicas quando se encontravam. Em breve farei vídeos específicos sobre cada um dos animais citados. A primeira teoria leva em consideração a possibilidade do surgimento de algum predador mais eficiente capaz de subjugar o Megalodon. Em um primeiro momento, parece pouco provável que algum animal pudesse tomar o lugar de um monstro dos mares. Contudo, a desvantagem do Megalodon poderia estar em seu pequeno desenvolvimento cerebral. Embora fosse uma máquina assassina, o Megalodon se guiava unicamente pelo instinto de se alimentar. Outros animais, como a orca, surgiram durante esse período e podem ter se tornado competidor à altura. Mais do que competir por comida, esses animais poderiam até caçar o Megalodon. Mesmo sendo menores, as orcas eram consideravelmente mais inteligentes e podiam caçar em bando. 3 ou 4 deles poderiam vencer o Megalodon em uma luta franca. Mas apesar de ser plausível, os cientistas acreditam que a extinção esteja ligada a um resfriamento da temperatura dos mares, ocorrida neste mesmo período. O Megalodon, embora fosse magnífico de um ponto de vista biológico, não era capaz de se adaptar a mudanças drásticas de temperatura. Há evidências sugerindo que ao longo do Pleistoceno, esses tubarões gigantes se dirigiam cada vez mais para o hemisfério norte, em busca de águas mais quentes, num período marcado por 2 eras do gelo. Com o tempo, essas condições adversas podem ter liquidado o Megalodon. Um dos elementos-chave da sobrevivência das espécies é a capacidade de se adaptar, algo que o Megalodon não era capaz de fazer. O tubarão branco de hoje desenvolveu uma resistência a mudanças de temperatura. Isso lhe deu uma vantagem que o mantém vivo até os dias atuais. Finalmente, existe uma terceira hipótese viável. Sendo tão grande, o Megalodon necessitava de uma assombrosa quantidade de comida. Sabe-se que no período em que ele desapareceu, muitas espécies de baleias foram afetadas pelas mudanças climáticas. É possível que essa privação de alimento tenha causado um enorme impacto na cadeia alimentar e dificultado sua obtenção de presas. Com cada vez menos alimento disponível, muitos megalodons podem ter se voltado para o canibalismo.
Estima-se que um animal desse porte tivesse de comer algo em torno de 6 a 10 toneladas de carne por dia. Sem sua principal fonte de alimento, os megalodons começaram a devorar seus semelhantes, ou mesmo seus filhotes, em uma busca desenfreada pela sobrevivência, o que pode ter reduzido seu número. Apesar de ser dado como extinto há 2 milhões de anos atrás, muitas pessoas afirmam com todas as letras que o megalodon não sumiu por completo e que ainda podemos encontrar em algum lugar dos oceanos. Mesmo que muitos estudiosos sobre o assunto afirmem que não, é extremamente fascinante pensar sobre a existência de um animal pré-histórico ainda vivendo entre nós, não é mesmo? Por mais que de vez em quando apareçam carcaças bizarras pelas praias, ou vídeos mostrando supostas criaturas sinistras, não há qualquer evidência direta que sugira que os megalodons ainda existem. Poderiam os megalodons terem adquirido uma resistência à temperatura e terem se adaptado às profundezas dos oceanos? Como sabemos, o ser humano só explorou 5% dos oceanos. E aí, pessoal, vocês acreditam que possamos ter um megalodon entre nós nos dias de hoje? Deixe seu comentário pra gente. E se você ficou fascinado pelo megalodon e gostaria de vê-lo nas telas de Hollywood, recomendo que assista o filme Meg, lançado neste ano de 2018 e estrelado por Jason Statham. O filme é simplesmente sensacional. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês em breve, um abraço e até a próxima.